Então, gente, começando o nosso assunto de hoje eu quero falar sobre um tema importante, que é a separação. Quantas pessoas estão hoje vivendo histórias difíceis, com medo de se separar, com medo do que vai ser, ou com medo de tomar a decisão, com medo de ficar desconfortável, com medo do outro achar alguém melhor de você, não achar ninguém, enfim. Os filhos, né, que é realmente o que também sofre muito. Meus pais se separaram, eu tinha 35 anos e foi difícil, né? Não foi fácil. Com 35 anos, eu imagino como é isso para as crianças. Mas os nossos pais, como eu já disse aqui várias vezes, fizeram o que puderam, deram início a uma relação que com certeza tinha perspectiva, tinha amor, tinha vontade que desse certo. E nem sempre tudo que a gente cria, né, vai durar para sempre. Assim é numa empresa, assim é numa amizade, assim é num projeto, assim é com a nossa própria vida. A gente vive a impermanência aqui. Porém, os nossos sentimentos nos níveis mais elevados, como a alegria, como a felicidade, como a honestidade, a responsabilidade, o prazer, essa frequência elevada, ela pode ter, sim, uma permanência, que é a frequência maior, que é a frequência do amor. Então, como é que a gente pode, se a gente amou tanto alguém, se a gente se casou por amor, ou mesmo que não tenha se casado por amor, mas a gente de alguma forma quis se unir a essa pessoa, como é que eu posso decidir ou não me separar? Uma das coisas mais difíceis é a pessoa tomar a decisão, porque ela acha que a decisão é dela. A pessoa que vai tomar a decisão, ela acha que somente ela é responsável pela separação. Ou ela vai fazer o movimento inverso, né? Eu vou tomar a decisão da separação porque o problema está somente com o outro. Geralmente a gente fala isso, né? Porque a gente não tem consciência da dimensão da nossa evolução, do que realmente nós podemos vivenciar ou estando junto com alguém ou nos separando de alguém. A nossa vida pessoal, ela não pode estar atrelada, ou seja, o nosso desenvolvimento, a nossa felicidade, não pode estar atrelado a nenhum significado, vamos dizer assim, né? Ah, se eu tiver isso, ou se for daquele jeito, ou se for daquele outro jeito. Não. Então, essa é uma das principais causas, né, de que as pessoas se separam, é elas acharem que realmente a felicidade dela não está mais no outro. E quando ela faz esse movimento, com certeza ela vai encontrar outras pessoas que elas vão falar: poxa, agora a minha felicidade está no outro. Então, gente, é muito pobre a gente se separar com essa consciência. Eu falo essa palavra pobre, que é uma palavra até forte, mas a gente sente quando uma energia já não tem mais força. Então, eu já me separei 2 vezes, já me separei de alguns relacionamentos importantes que eu não morava junto, mas foram relacionamentos que eu amava e que, por vários motivos, meus também e do outro, a relação travava ou a relação não tinha continuidade, né? Ou eu sentia que ali não havia mais desenvolvimento. Então, eu sempre olhei os relacionamentos afetivos como algo que trouxesse interação, troca, desenvolvimento, né?
desenvolvimento, não só financeiro, porque muita gente fala, ai, não, mas casei, vamos comprar uma casa, um carro, vamos ter filhos. Eu sempre olhei os relacionamentos como uma oportunidade de ambos se desenvolverem, em primeiro lugar, espiritualmente falando. Então, como eu sempre busquei o meu desenvolvimento espiritual, eu sentia que, né, a outra pessoa também poderia buscar esse desenvolvimento. Então, às vezes, ficava limitado, porque a outra pessoa buscava outras coisas e não buscava o todo. Então, eu sempre busquei, por exemplo, na minha vida, me desenvolver, sim, espiritualmente, como eu disse, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento mental, desenvolvimento físico, então eu gosto de conhecer novos esportes, desenvolvimento profissional, adoro aprender coisas novas, adoro me aprofundar naquilo que eu sei, adoro ser inspirada para estar aqui, né? Então a minha vida sempre foi de muitas oportunidades, porque eu criava oportunidades, né, profissionais. E nos relacionamentos, eu sempre gostei de ser livre, porque eu sei que cada pessoa que vem na minha vida e que vai ficar por um tempo ou pelo resto da vida, eu nunca coloquei esta meta, né? Então, eu acho pesado a forma como as pessoas casam e que sejam felizes para sempre, mas elas não cuidam do que realmente é ser feliz. É cada um se desenvolver e é cada um se aprimorar para que a relação realmente possa crescer, né? E o encontro realmente seja um encontro sagrado. Mas como a gente hoje o tema é de separação, uma hora eu tenho um curso que se chama Relacionamentos Afetivos do Amor na Nova Era, que é um curso bem legal, porque eu acho que esse ponto de relacionamento afetivo não é só para você ter alguém, para você não ser carente, não se sentir carente sábado à noite, ou para você ter com quem se relacionar sexualmente. Relacionamento afetivo é muito mais do que isso, né? Relacionamento afetivo é uma grande oportunidade de desenvolvimento, mas um desenvolvimento gostoso, né? Não vamos pagar contas juntos e vamos dividir algo juntos. É essa troca, é essa soma. Então, uma pessoa que não percebeu o quanto foi rico a relação com os pais, vai tornar um relacionamento afetivo pobre. E a forma como você teve dificuldade de, de sair da relação com os seus pais, e por que eu digo sair da relação com os seus pais? Você fala, não, mas eu me relaciono com os meus pais. É quando você cresce ou quando você se torna adulto, você pode se separar dos pais de uma forma madura, de uma forma grata. Quem teve dificuldade ou quem ainda não se separou dos pais, quem ainda nem tomou os pais, vai ter dificuldade em se separar afetivamente também. Por quê? Porque ainda volta para aquele tempo onde você não decidia se você ia namorar o Joãozinho, ou você era adolescente, ou ia namorar o Francisco, ia namorar o Mauro, ia namorar quem? Porque você não foi desenvolvendo a sua personalidade de escolha, você ficou ainda dependente do que o pai e a mãe iam achar, né? Eu vejo pessoas hoje reclamando ainda do quanto a criação, né, a educação sexual reprimida impede essa pessoa de ter orgasmo, de ser feliz. Então, gente, na hora da separação, vem muitas questões profundas da nossa separação, nossa primeira separação, que é com a nossa mãe. Quando nós nascemos, essa é a primeira separação. Depois, quem teve dificuldades de se separar dos pais, né, ou tem pais separados, vão reproduzir os seus próprios traumas na separação. E toda essa complicação pode ser amenizada
quando a gente, ao invés de olhar para a separação, a gente pode olhar para aquilo que você cresceu nessa relação, para aquilo que você se desenvolveu, que você fique satisfeita com você, né? Então, se você é uma pessoa que fica satisfeita com você em relação a tudo que você se relacionou com os seus pais, por exemplo, se você falar, olha, você foi uma boa filha, pode ser que os meus pais não achem, né? Meus pais já foram para o plano espiritual. Mas eu procurei ter uma relação de amor bastante puro com os meus pais. Mas também de bastante limite que eu tive que pôr com os meus pais. Então, quando isso é resolvido dentro de mim, quando eu vou me separar, e eu sou amiga dos meus 2 casamentos, né, dos meus 2 relacionamentos, e procuro, não fui a melhor mulher do mundo, mas procurei também ter uma relação bastante clara, transparente, pura, né? Isso não quer dizer que eu não tenha feito um monte de coisas e não tenha errado, mas quando eu olho e falo, poxa, sabe, Simone, você fez o que pôde e você deu o que pôde e você se entregou da forma que conseguiu, assim o outro também. Então, quando a gente olha para os nossos pais e a gente diz, poxa, meus pais, vocês deram o que puderam. E eu também, como filha, fiz o que eu pude. E agora é o momento de eu crescer, de eu seguir sozinha. E vocês podem continuar a vida de vocês, né? Da forma como vocês escolheram, né? Afinal, vocês escolheram ter 5 filhos, vocês escolheram continuar juntos, vocês escolheram separar. Eu respeito as decisões de vocês. Então, quando um filho respeita as decisões dos pais, ele não vive conflitos. Então, quando os filhos falam, puxa, meus pais fizeram drama, né? Os meus pais tentaram ficaram juntos muitos anos, 38 anos. Ficaram juntos muito tempo. Então, ambos tiveram experiências importantes de crescimento. E se eles fizeram um drama em relação a isso, eu olho para cada um e falo, poxa, meus pais, ambos tiveram ganhos com essa relação. Ambos ganharam muito com a relação. E assim, eu como filha, quando consigo dizer para os meus pais, na minha separação com os meus pais, puxa, eu fui a melhor filha que eu pude ser. E vocês foram os melhores pais que puderam ser. Porque essa é a verdade, gente. Se as pessoas tivessem sido diferentes, ok, mesmo assim, elas foram o que elas puderam. E assim num casamento. Tem gente que fica muito em dúvida, ai, mas eu vou me separar, meu Deus, o que vai ser minha vida? E eu vou arrumar um melhor, ou um pior, ou um... Como é que tá o mercado aí fora, né? Desculpa. Mas não é essa a questão. Será que esse casamento está pronto para um próximo nível de desenvolvimento, né? Que eu busco e talvez o outro não busque isso. E se o outro não busca, a gente não vai matar o outro, ou vai ficar bravo com o outro, simplesmente a gente vai embora. E a gente vai continuar buscando. Então, a melhor separação é aquela que tem consciência. Porque o perdão, me desculpe os que ficam falando, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mas, gente, o perdão, ele vem fácil quando tem consciência. Não precisa forçar, ai, não, estou perdoando o meu marido. A pessoa que fala isso, ela ainda está se sentindo melhor, arrogantemente melhor. E, na verdade, o que ela tem que dizer é, puxa, essa pessoa deu o que tinha. E eu respeito tanto você porque você deu o que pôde. E assim eu também dou o que eu posso e dei o que eu pude. Mas agora o meu caminho me chama
para uma outra coisa que eu ainda não sei o que é. Mas aqui não é mais. Então, gente, quando a gente consegue olhar para a alma do outro sem culpar o outro vai ter que aceitar, porque não aceito a separação, né? Eu acho que não tem coisa mais chata do que o outro falar, poxa, eu tô com você porque você não aceita a separação. Deus me livre, ninguém precisa de esmola. É muita infantilidade ainda nós temos emocionalmente falando, né? E as pessoas que dizem, puxa, mas o que vai ser com dos meus filhos? Gente, os filhos é um estrago tão grande para os filhos quando os pais usam os filhos para culpar um ao outro, ou quando os pais usam os filhos para se sentir superior ao outro, ou quando os pais usam os filhos para, seja lá o que for, né? Para ganhar dinheiro ou para conseguir coisas, né? Então é importante que nesse momento, né, os filhos não entram. Os filhos querem ver os pais felizes, os pais harmoniosos, vivendo em harmonia. E se o casamento não está bom, ninguém tem que ficar ou separar por causa dos filhos. É pesado demais para os filhos essa responsabilidade. Como é que se sente um filho que fala, puxa, minha mãe está infeliz, mas ela não se separa por causa de mim? Como é que se sente um filho que fala, poxa, como é que eu vou para a escola se meu pai está revoltado de ter que voltar para casa? Como é que eu volto para casa depois da escola? Então, gente, honestidade com a gente mesmo é fundamental para que a gente possa ser honesto com o outro. Autoconhecimento é fundamental para que a gente não machuque o outro numa separação e para que a gente não se machuque numa separação, porque vai doer, né? Todas as vezes que eu me separei, né, nos meus relacionamentos, doeu muito, mas é importante que a gente fale, puxa vida, eu vivi tantas coisas boas com essa pessoa e eu agora cresço através de do que foi o nosso relacionamento. Olha quem eu era antes dessa relação, né? E olha quem eu me tornei depois dessa relação. Quanto essa pessoa me mostrou tanta coisa boa, né? O quanto essa pessoa me fez crescer, o quanto eu sou diferente depois dessa experiência. Agora, a pessoa que culpa o outro, ela não vê vantagem, eu digo vantagem no sentido de, poxa, o quanto eu cresci, ela não consegue ver que ela se desenvolveu, é porque ela não se desenvolveu. Então, se a pessoa não se desenvolve com aquilo que acontece com ela, a culpa não é da humanidade. Então, se eu tenho uma questão física e vou ao médico, né, o meu corpo está mostrando algo que eu preciso me desenvolver. Se eu vou praticar um esporte que eu não sei fazer determinada coisa, esse esporte está mostrando algo que eu posso melhorar. Assim é num relacionamento. Tem gente que fala, poxa, não, mas eu posso melhorar? Não, eu fiz tudo, eu já sou boa o suficiente. E essa pessoa que não é boa para mim. Não. Em que eu realmente posso ainda me aprimorar. E talvez através dessa pessoa não tem mais crescimento. E pode ser através de outra pessoa, outra experiência. Então, ter experiências afetivas não te torna aquilo que todo mundo fala, né? Ai, vai te tornar um ser agora bom ou mal. Simplesmente, se você tem consciência, ficar casado 40 anos pode não te trazer nada. Ou ter 40 relacionamentos pode te trazer muita coisa. Ou ter 40 relacionamentos pode não te trazer nada. Porque a sua postura de aprendizado perante um relacionamento é que faz a diferença na sua vida. Não é só bater cartão, né? Não é só marcar o ponto lá. Eu tive tantos relacionamentos, ou nunca tive nenhum relacionamento. Isso é um orgulho, porque isso é um orgulho para muita gente. Então, não é questão de orgulho ou não.
é questão do o quanto eu quero realmente, eh, nessa situação que eu vivo hoje, o quanto eu me aprofundo. Então, gente, a melhor separação é aquela que você está em paz com o que foi para você de aprendizado com essa relação, sem culpar o outro, mas dizendo que pena que o outro não conseguiu dar um passo maior, que pena que eu não consegui dar um passo maior para que isso continuasse. Mas mesmo assim, a minha vida não vai parar aí, e nem a vida do outro para aí. Então a gente agradece e deixa o nosso lugar ao lado dessa pessoa, para que a gente realmente possa se abrir para estar lado a lado com algum outro ser especial como esse foi. E é muito importante que a gente olhe para esse outro e fale: você é muito especial na minha vida e sempre vai ser. E eu tenho certeza que eu também sou e fui muito especial na sua vida. E isso me deixa feliz, me deixa honrada, para que eu possa dar agora um próximo passo. É assim que se separa, gente. E é assim que a amizade continua. O casamento não, mas a amizade continua. E é assim que eu gosto de preservar tudo aquilo que eu conquistei através desses anos de casamento que eu tive, ou de relacionamento também. Espero que vocês tenham aproveitado essa informação. Então me sigam nas redes sociais, Simone Arrojo, no Instagram, Simone Arrojo, né, aqui no YouTube, programas de rádio, alguns programas de TV lá, e as minhas lives, retiros, workshops e curso de formação e também viagens que eu levo as pessoas para lugares sagrados. Então, aguardo vocês nas minhas redes sociais. Simone Arrojo, oficial.